Melhor também é estudar bem a doutrina, porque a ignorância é a mãe de todos os males, já dizia Sêneca. E nós precisamos estudar, conhecer bem, porque muitos vão questionar a doutrina na nossa frente, e nós temos que ter argumento para orientar a pessoa que está desorientada, tá? Nós vamos estudar então o Evangelho segundo o Espiritismo, não especificamente o Evangelho hoje, porque eu resolvi tocar num assunto que o meu amigo Francisco pediu. Ele não pediu que eu falasse sobre o assunto, mas ele me mandou um vídeo longo de 19 minutos falando sobre um assunto que no meio espírita vive causando polêmicas. Então eu disse, eu vou esclarecer esse assunto. Esse assunto fala na transformação do planeta Terra, mais especificamente transição planetária. Ora, a doutrina espírita traz para nós a notícia de que existe no universo uma lei chamada lei do progresso. Entre tantas leis existe essa, a lei do progresso. E todos nós estamos submetidos a essa lei. Não só nós espíritos, não. Todos os seres do universo estão submetidos. Um planeta também está submetido a esta lei. Então, como temos que evoluir seguindo, o sistema solar está num mecanismo próprio para isso, tá? A galáxia também, tudo segue esta lei. E segundo os espíritos, cada planeta passa por fases primeiras de adaptação até surgir a vida, até poder surgir a vida. E esse surgimento da vida é provocado pelo grupo de espíritos avançados, dirigidos pelo Cristo que comanda aquele planeta, no caso nosso, Jesus. Chega num estágio que se transforma em seres humanos grosseiros, ainda primitivos, que é o caso da Terra há uns 20, 30 mil anos atrás. Depois que passa desse período primitivo e o homem entra no estado da razão, começa a entender o que é o bem e o que é o mal, ele passa a desfrutar do livre-arbítrio. Aí ele passa a ter grande responsabilidade sobre si mesmo. Aí ele termina o estado primitivo e entra nessa fase que é mundo de expiações e provas. Mundo de expiações e provas é a fase mais difícil de um planeta. A fase primitiva não é tanto quanto o mundo de expiações e provas. Porque no mundo de expiações e provas, os homens externam as suas maldades, os que têm essa grande tendência do mal. E como todos nós já tivemos essa tendência do mal, porque nós éramos seres muito mais ignorantes do que somos hoje, todos nós já desfilamos na fieira do mal, todos nós. Mas agora, no período que estamos, grande parte da humanidade já não pensa mais no mal, já só pratica o bem. Ainda existe um bom número, um grande número, que gosta do mal e se entrega ao mal e não tem nenhuma visão espiritual. Mas essa fase, mundo de expiações e provas, ela vem depois da fase primitiva. Agora nós estamos terminando ela. E Jesus, sabendo que é a transformação do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, onde os que pensam no mal, os que praticam o mal, não estarão inclusos no mundo de regeneração, serão retirados do planeta que está concluindo o mundo de expiações e provas, tá? Então, para fazer essa transformação, é preciso transformar o planeta fisicamente e nós, seres humanos, moralmente. É a fase mais difícil, porque ela não ocorre assim suavemente. Depois entraremos numa outra fase, mundo de regeneração, que eu peço permissão aos espíritos para discordar. Eu não vejo por que chamar esse novo mundo de mundo de regeneração, porque nós nunca fomos bons e voltamos a ser maus para nos regenerar. O que é regenerar na nossa língua? O médico regenerou os tecidos
do paciente. Quer dizer, o paciente era bom, adoeceu, foi ao médico e ele o curou, então regenerou. Não é o nosso caso. Nós nunca fomos bons, estamos nos transformando, querendo ser bons, evoluindo. Então não se trata de regeneração, se trata de consolidação do amor que nós já construímos dentro de nós. Mas, eu discordando ou não do nome, o nome usado é esse, pelos Espíritos, mundo de regeneração, certo? Esse mundo de regeneração, quanto vai durar? Certamente, no meu entender, durará em torno de uns 6.500 a 7.000 anos só. Por quê? Porque é o ciclo que a Terra completa. Ou 2 períodos desse 12.000 anos, não sei, ninguém sabe. Terminado o mundo de regeneração, segundo os Espíritos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: nós entraremos num mundo feliz, onde só existirão espíritos bondosos habitando. Os que precisarão reencarnar, reencarnarão em missões de aprendizado, de pesquisa, de proteção da natureza. Não mais precisarão reencarnar como nós estamos precisando ainda, né? Para melhorar o nosso espírito, limpar o nosso espírito, espiar e sermos provados. Isso não vai acontecer mais, porque daqui, quando terminar a fase de mundo de regeneração, se nós ficarmos aqui, ou aquele que ficar aqui, vai evoluir nesses 6, 7 mil anos, acredito que será por aí entrará no mundo feliz. Depois de algum tempo, o planeta entra noutra fase, que é mundo celeste. Ora, não haverá mais esse grande sofrimento como agora, mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então Jesus, sabendo que a transformação agora é drástica, avisou isso em profecias, como está no Evangelho segundo Mateus e segundo Lucas. O profeta Daniel, muito antes de Jesus, já tinha recebido o aviso espiritual, certamente do próprio Jesus, porque Jesus já era governante do planeta desde quando se fundou esse planeta, né? Avisando que viria grandes transformações. Outros profetas também, até o Nostradamus, fala nisso. Agora veio a doutrina espírita. A doutrina espírita diz claramente: concluiu a fase primitiva, entra na fase de mundo de expiações e provas, estamos concluindo o mundo de expiações e provas e vamos entrar em mundo de regeneração. Para entrar em mundo de regeneração, é preciso limpar o planeta e o planeta se adaptar até fisicamente. Fisicamente ele precisa fazer adaptações na sua superfície e até no seu interior, na massa incandescente e até a junção de placas tectônicas. Tudo isso, porque depois, quando o planeta estiver, vamos dizer, num mundo feliz, não poderá mais haver terremotos, não poderá mais haver fenômenos que hoje são até úteis. E nós somos dirigidos para sofrer as consequências desses fenômenos para que possamos melhorar. Então agora é a hora, é a luta. E segundo os Espíritos, as profecias, não vou citá-las porque não são necessárias, são tantas confirmando isso, tá? Porém, quem viveu lendo a Bíblia do jeito que está escrito, imagina que é o fim do mundo. Vai chegar o fim do mundo. Não, não se trata de fim do mundo. Não haverá fim do mundo, pelo menos agora, certo? De maneira nenhuma. Haverá fim dos tempos de maldade, dos tempos de ignorância. Esse fim dos tempos, como Jesus se referia assim, eles imaginavam que Jesus iria voltar, separar os escolhidos, levar para o céu e colocar o restante onde? Certamente no inferno. Mas isso seria negar a justiça de Deus. E os Espíritos dizem, esse raciocínio é daqueles que não compreendem a existência da reencarnação. Então, temos que respeitar. Eles não sabem que existe a reencarnação. Sabendo que existe a reencarnação, sabemos o quê? Que espírito nenhum vai ser jogado em inferno algum. Ele é retirado daqui,
e levados para outros planetas atrasados em relação à Terra, em torno de 6, 7, 5 mil anos para frente, e lá eles levarão o progresso, porque as pessoas que são consideradas más aqui, elas são inteligentes, muito mais evoluídas do que o homem que está saindo da primitividade de outros planetas. E isso ocorreu com a própria Terra, quando vieram para cá o povo de Israel, os judeus, o povo da Índia, o povo do Egito e outros povos, tá? Vieram para cá e trouxeram grande progresso para a Terra, tá? Agora, a Terra então está vivendo essa fase mais difícil, tá? O espírito Manuel Filomeno de Miranda ditou um livro para o médium Divaldo Franco, falando da transição planetária. Segundo ele, milhares de espíritos avançados do nosso planeta e do sistema de Alcíone. Alcíone é um grupo de estrelas que tem uma mais brilhosa chamada Alcíone, mas ela forma um sistema, e segundo esse espírito, o nosso sistema solar gira em torno dele. E agora entrou num tal de cinturão de fótons, que é o período da transformação do planeta Terra. Esses espíritos estão reencarnando aqui, em quase todas as cidades do planeta, milhares de espíritos. E ele dá exemplo e mostra onde reencarnaram aqui no Brasil, com que missão vão ter. Muitos serão donas de casas, mas são melhores. Médicos, mas muito melhores. Advogados, mas muito melhores. Políticos, muito melhores. Até que enfim, né? Para nós que estamos sofrendo com a nossa política, graças a Deus, que está chegando uma nova transformação, porque não dá mais para aguentar um Brasil desse, né? Corrupção, corrupção, corrupção. Graças a Deus que vai acabar. Aí esses novos espíritos, eles trazem avanço espiritual, moralidade, para ir implantando vagarosamente no planeta. Como isso já está ocorrendo, não só no Brasil, mas em todos os países. Nos Estados Unidos, há mais de 30 anos atrás, uma psicóloga, junto com uma professora primária, tinha vidência. E ela, sem saber que tinha vidência, olhou para certas crianças que elas consideravam rebeldes e viram uma aura azulada. E todo menino rebelde, para elas, que só fazia o que eles entendiam, certo? Ela dizia, faça isso. Ele, por quê? Porque eu estou mandando. Não, só tem que me dizer por quê, senão eu não faço. Aí elas, mas esse menino é muito rebelde. Aí observava a aura azul. Aí chamou de crianças índicos. Por quê? Porque índico é o nome da tinta que tinge a calça li. Então parece a tinta. Mas elas viram também que tinha outras crianças com esse comportamento parecido, mas não era tão parecido, mas um comportamento um pouco excêntrico para os outros, é claro, que tinha a aura bem prateada. Aí chamaram de crianças cristais. Depois se descobriu o seguinte, conforme diz o espírito Filomeno de Miranda, as crianças consideradas índigos são espíritos que têm realmente mais avanço espiritual, têm luz já, e elas têm mais inteligência do que o homem normal da Terra. Por isso elas vão avançar em inteligência. E as crianças com aura prateada, que eles chamam de crianças cristais, são as crianças que têm maior sentimento, são as pessoas de maior sentimento, e elas vão atuar na área do sentimento, certamente da religiosidade, da caridade, certamente, porque o sentimento leva a essa prática, tá? Então, entendendo isso, aprendemos o que é crianças índico, que a gente observa que são espíritos que vieram renascer para dar avanço ao planeta Terra, tá? E entendemos também o quê? Que Jesus não vai voltar como está no Evangelho. Jesus vai voltar. As religiões têm o direito de dizer que Jesus vai voltar, porque está escrito lá, e elas entendem ao pé da letra. Mas nós espíritas não podemos entender ao pé da letra, porque nós aprendemos agora a terceira revelação de Deus, que é o Espiritismo, abrindo o véu, cortando o véu da ignorância,
e mostrando que o palavreado de Jesus para aquela época foi próprio para aquela época. E era preciso ser daquele jeito, tá? Agora não, Jesus não vai voltar. É considerado a volta de Jesus como a doutrina espírita. O espiritismo é a própria volta de Jesus, porque restaura o cristianismo primitivo, ensina o cristianismo como ele deve ser ensinado, tá? Então, Jesus não vai voltar num cavalo branco, nas nuvens, tocando trombeta, para escolher alguém e levar para o céu, porque senão ele levaria o quê? Espíritos que não têm condições de estar no céu ainda. É evidente. E ele colocaria os outros onde? No inferno? Onde estaria a bondade de Deus? Hein? Se o próprio Jesus disse, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, todos os que não amaram, não evoluíram junto com o planeta, que o planeta tem tempo para evoluir. O planeta também tem, todo planeta tem tempo para evoluir. E ele vai seguindo as etapas controladas pelos espíritos superiores. E nós vamos seguindo a parte moral, através das encarnações. Quando nós não avançamos junto com o planeta, nós somos obrigados a sair dele, dar lugar para outros espíritos mais avançados que nós virem para cá, tá? As profecias, Daniel falou nisso, João no livro de Apocalipse fala nisso também, no final dos tempos. Mateus fala isso também, dizendo que Jesus falou, como está no capítulo 24, Nostradamus anuncia isso, Kardec coloca no livro da codificação também explicando isso, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, através do Espírito Santo Agostinho, chamado de Santo Agostinho, também ele relata isso, tá? Então nós não teremos final de mundo, e sim final de uma era, final dos tempos. E vamos lutar, desenvolver o amor em nós, para que possamos ficar aqui. Segundo os Espíritos, teremos uma fase difícil, que não vai ser de um ano para o outro. Muitos anos de luta, muitos anos de sofrimento, para depois assentar essa fase. Nós acreditamos que demorará no mínimo uns 300 anos, da hora que entrar verdadeiramente o mundo de regeneração, até ele se assentar, até o planeta se assentar. Depois que o planeta tiver em mundo de regeneração, nós não teremos mais esse noticiário policial que temos na televisão, porque não teremos crimes tantos a noticiar. Teremos sim desajustes, teremos intrigas pequenas, que as pessoas serão mais cordatas, né? Vocês já viram dois verdadeiros espíritas? Vamos fazer uma comparação. Duas pessoas que professam a doutrina e querem seguir a doutrina. Se elas se discordarem uma da outra, elas vão lançar mão de recursos baixos para matar, tirar a vida uma da outra? Eu acho impossível isso. Acho muito difícil, porque elas mesmas não vão ter coragem. Elas vão preferir ficar no prejuízo de que ficar causando mal ao próximo. Por quê? Porque sabem da responsabilidade da vida. Assim será no mundo de regeneração, onde a doutrina espírita vai se expandir. Então as pessoas não terão problemas graves de violência como tem hoje, mas não será um mundo de paz, porque ainda os que ficarem aqui na Terra estarão com boa vontade, mas ainda não terão força total para vencer a matéria como gostariam, tá? Ainda teremos alguns problemas, mas não tão graves. Esses problemas vão diminuindo, para daqui a alguns milênios eles desaparecerem por completo, tá? Por completo, e vão desaparecer. O espírito de Ramatiz, no ano de 1956, em Curitiba, através do médium Hercílio Maes, ditou um livro chamado Mensagem do Astral. E Ramatiz diz que a transformação do planeta Terra, que vai se operar agora, ocorrerá porque um astro que ele chama de intruso, porque segundo ele, não pertence ao sistema solar, não. Ele pertence a uma junção. E ele passa por vários sistemas. E ele passa pelo sistema solar,
cada 6.666 anos. Isso é segundo o espírito Ramatiz, não é segundo a codificação. Veja bem, foi o espírito Ramatiz que falou isso. E esse astro, numa vez, ele passa mais um pouco próximo do sistema solar e abala os planetas, principalmente aquele que está em condições de mudança, no caso a Terra. Aí a Terra, vendo a passagem dele próximo, ela sofrerá um abalo tão grande que voltará ao seu eixo. E aí, evidente, para isso ocorrer, muitos problemas físicos ocorrerão no planeta. Muitos fenômenos físicos trarão no planeta. Segundo ele, mexerá até com os mares, com os continentes, vários acertos que o planeta precisa passar. Isso é segundo o espírito Ramatiz. Há um grupo imenso de espíritas que não acredita nele. Mas ele falou isso. E ele disse que, na outra vez que o planeta passar, daí a 6.666 anos, ele já passa mais longe um pouco. Aí não causa tanto estrago. Mas agora é hora dele passar perto. Tá? De novo, isso segundo ele. Muito bem. Segundo os espíritos da codificação, eles não dizem como vai acontecer. Eles dizem que a fase está se entrando, iniciaram as reencarnações dos espíritos reformadores desde o ano de 1980, portanto tem espírito que já tem 35 anos, tá? E está sendo implantada. O espírito Emmanuel, no livro Mission, A Caminho da Luz, não é Missionários da Luz, missionário é do André Luiz, A Caminho da Luz, ditado através do médium Chico Xavier, diz aproximadamente no ano 2056 teremos já a implantação do novo mundo de regeneração, do novo sistema na Terra, da nova fase da Terra que nós chamaremos de mundo de regeneração. Ele quer dizer um início mais intenso, porque na verdade a transformação já está se operando, tá? Segundo ele, vamos imaginar que ele tenha se equivocado, porque anos, espírito não costuma fixar datas, tá? De qualquer forma, ele disse que está chegando. E segundo outros espíritos, que não quero mencionar o nome aqui, será este século de grande intensidade de transformação. O século vindouro já estaremos no mundo de regeneração, se nós ficarmos aqui. E nós esperamos ficar, tá? E nós esperamos ficar. Vamos lutar para nos transformar, para ter uma mente cheia de amor, um desejo do bem constante, eliminar totalmente qualquer desejo do mal, para a gente merecer esse novo mundo. Tá? Aí se pergunta, quantos espíritos sairão da Terra? Ora, isso é quase impossível medir, saber, mas há dicas, dizendo alguns espíritos nas profecias antigas, que 2/3 da humanidade não tem condições de permanecer. E lá no livro de Apocalipse fala em 144 mil. Ora, 144 mil não é nem a cidadezinha aqui do Pará, né? Só que esses 144 mil que fala nas escrituras não é em números, ele representa a totalidade do planeta, porque o número 144 é simbólico, ele representa um bom número, mas segundo os espíritos, em outras comunicações, não ficarão, a metade não ficará, mais da metade um pouco, não tem condição de ficar no planeta Terra. Veja bem, nós teremos menos da metade dos espíritos aqui, os outros terão que sair, serão recambiados, transferidos para planetas atrasados, tá? O Ramatiz disse que isso se operará através desse planeta que ele chama de intruso e ao mesmo tempo chama de higienizador, dizendo que ele tem um magnetismo possante tão grande que equivale a 3.200 vezes o da Terra. Mas isso não quer dizer o volume do planeta, não, é magnetismo. E ele passa, e cada espírito que tiver a mente fora do bem será sugado, vai para lá. E lá tem equipes de espíritos avançados controlando isto, tá? É sugado, sem menor ideia de para onde está indo.
lá é que serão recambiados para outros planetas, tá? Segundo o espírito Ramatiz, viu? Isso não é da codificação, é segundo o espírito Ramatiz, tá? Os outros espíritos não dizem como vai se processar essa retirada. Eles dizem que serão retirados, serão exilados, mas não dizem se é por naves, se é por por planeta intruso, não diz, tá? Eu estou deixando bem claro que é um grande número de espíritas que não acredita que vai ser pelo planeta intruso, tá? Mas há muitas referências nas profecias de um grande astro que vai aparecer no céu e vai aparecer como se fosse um segundo sol e ficar por um bom tempo abrasando a terra. Isso há em várias profecias falando isso, tá? Não quer dizer que seja por esse astro, mas a transformação virá e já está em andamento, tá? Bem, sendo transformação, as pessoas leem a Bíblia e pensam o seguinte: Satanás é um ser individual, Lúcifer, que foi precipitado sobre a terra junto com a imensidão de espíritos seguidores dele, que são denominados demônios. Ora, hoje a doutrina espírita diz: isso não é verdade. Isso foi uma má interpretação que fizeram das profecias de Isaías, tá? Entendendo que o ser jogado sobre a terra era um espírito avançadíssimo, puro. Espírito puro não contraria as leis de Deus jamais. Portanto, não é verdade. Esse ser nunca existiu, esse ser chamado Satanás. Ele é simbólico. Todas as vezes que alguém pratica o mal, está agindo como um Satanás. Demônios também não existe nesse sentido pejorativo. Está no Evangelho, Jesus expulsou demônios. Por quê? Porque quem traduziu colocou a língua brasileira, o costume da língua brasileira, que transformou a palavra daimon, tá? Do grego, que representa espírito, para a língua brasileira como se fosse um ser pejorativo. Então demônio não existe. Quem são os espíritos que praticam o mal, insuflam o mal, buscam o mal, colocam governos contra governos? Quem? São espíritos dos homens, espíritos inferiores, homens que nunca quiseram amar, homens e mulheres, tá? É só homem não, porque o homem numa encarnação vem num corpo, o espírito numa encarnação pode vir num corpo masculino, na outra pode precisar vir no corpo feminino, portanto é espírito de seres humanos, tá? Que praticam o mal na humanidade. Existe um grupo de espíritos que são denominados dragões, e até está isso no livro de Apocalipse. E agora tem livros e mais livros ditados por vários espíritos, através de médiuns e mais médiuns. Um deles é o nosso querido médium Aguinaldo Paviani, de São Paulo, que recebe vários livros, e eles dizem: existe no interior da terra um grupo de espíritos rebeldes que moram nas trevas, abaixo até das trevas, nas regiões denominadas abissais ou abismais, é mais falado abissais, e eles têm reinos da maldade, mas são espíritos inteligentíssimos, homens que eram cientistas, que eram hipnotizadores, homens de mente poderosas, mas que não quiseram amar, preferiram o orgulho, a vaidade, e com isso não aceitam o cristianismo, não aceitam o desenvolvimento do amor no coração. Então se rebelam e não querem de maneira alguma seguir os caminhos do Cristo. Eles querem viver a vida como eles pretendem. E eles têm braços, ou seja, outros espíritos que cumprem ordens deles, que eles denominam de magos negros. E esses magos negros são espíritos que têm mente poderosa. Eles escravizam o outro espírito com facilidade. Se o espírito não orar, não orar e não orar. Mas quem ora vive com Deus? Não. Mas a maioria não ora, a maioria também pensa no mal, então ele encontra a facilidade de escravizar. Esses espíritos também serão retirados. Nas Escrituras, eles aparecem como se fosse um dragão, o dragão, a força do dragão, simbolizando Satanás. Tudo aquilo que faz o mal é considerado Satanás. Esses espíritos também serão retirados todos. O planeta ficará
para aqueles que acompanharem a sua evolução. E a evolução é sempre para o bem, para o amor, para a busca de Deus. E isso se consegue com a prática constante da caridade. Muito bem. Segundo o que circula na internet, algumas pessoas que eram muito próximas do Chico Xavier declararam que ouviram, veja bem, isso não é profecia, isso são declarações de pessoas que diziam que viviam junto ao Chico. Por isso, podem estar corretas, como podem não estar. Nós não vamos censurá-las também, nós vamos analisá-las. E segundo essas pessoas, até uma senhora escreveu um livro explicando o que ela ouvia da boca do Chico e que o Chico não divulgou, dizendo que o Brasil, por ser um país da fraternidade, considerado pátria do Evangelho, coração do mundo, estará normalmente livre de grandes guerras. E a Europa poderia ter um grande desentendimento e explodir uma bomba nuclear. E se isso ocorresse na Europa, iria mexer com os vulcões que parte deles estão quietos, dormindo, e eles explodiriam todos e jogariam a chuva ácida sobre o hemisfério norte, não só na Europa, hemisfério norte, e todo o hemisfério norte ficaria inabitável por longos anos, em torno de uns 100 anos. Aí o que aconteceria? Quem estaria habitando o hemisfério norte, que seria Estados Unidos, de Macapá para cima, hemisfério norte, seria Estados Unidos, todos os países da Europa, para onde iriam? Teriam que refugiar-se no Brasil, e na Argentina, e no sul da África, enfim, em todo o hemisfério sul. E como o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, seria o país mais procurado. Segundo essas pessoas que dizem ter convivido com o Chico dizia o seguinte, segundo elas, isso não é segundo a doutrina codificada, deixe bem claro, tá? Segundo essas pessoas, o Chico dizia o seguinte, que ocorrendo isso, a visão dele dizia assim, que no nordeste do Brasil viriam os eslavos, os russos. No norte aqui do Brasil, viria o povo americano e canadense, de língua inglesa, certo? Meio do Brasil, por aí, dali para baixo até o Acre, seriam os chineses, coreanos e outros povos que não poderiam ficar em seus países. No sul do Brasil, o Brasil mesmo ficaria, estado de Minas Gerais seria preservado todo, metade de Goiás, metade do Paraná para cima e todo o estado de São Paulo e Espírito Santo e Rio de Janeiro. Isso aí seria o Brasil, o centro, onde é desenvolvido. É evidente que o Rio Grande do Sul também Santa Catarina desenvolvidos também são desenvolvidos, mas seriam ocupados por povos que vivem no clima frio, tá? Alemães, eslavos, se isso ocorresse. E o Brasil iria acolher esses povos todos, porque não teria como rejeitar, deixar esses povos. Como? Não há outra saída. Porém, como eles teriam que se adaptar aqui, pelo menos por um bom tempo, por algumas décadas, eles iriam absorver a doutrina espírita, que seria divulgada com maior intensidade, tá? E eles iriam aprender mais a viver em fraternidade, como o Brasil tem. O Brasil tem muitos problemas, mas tem exemplo de fraternidade. Todas as religiões podem estar aqui tranquilas, aqui ninguém briga por religião, raça, tem um caso ou outro? Tem, não vamos negar, mas de um modo geral é um país maravilhoso, tá? Esse que Deus nos legou, tá? O Brasil. Seria isto, mas não estou dizendo que isso vai ocorrer. Eu estou dizendo que essas pessoas publicaram um livro dizendo que ouviram isso do Chico Xavier. Se houvesse até o ano 2019 a explosão de uma arma nuclear na Europa, ou seja, mais no hemisfério norte especificamente,
Nós já estamos no ano 2016 e espero que não haja e que tudo corra. Se não houver isto, a transformação segue normalmente. Se houver esta explosão de arma atômica, aí a transformação vai se operar de outra forma, mais rapidamente. Ora, isso que estou terminando de vos dizer não é revelação de espírito superior, é informação de pessoas que diziam ouvir isso da boca do Chico Xavier. Fica bem claro, tá? Tomem cuidado, tá? Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho? Segundo o espírito Humberto de Campos, é, no sentido de quê? De que se pode aqui praticar qualquer religião. Por quê? Porque quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, lá não vão perguntar para nós que religião você tinha, não. Nós vamos chegar lá, eles vão ver que amor temos em nosso coração e não que religião praticamos. Se éramos católicos, espíritas, budistas, protestantes, nada disso vai significar lá, como não significa o cargo que tivemos aqui. Eu era fulano na terra, eu era juiz, eu era o empresário tal, nada disso resolve lá. Lá no mundo espiritual é o amor que se leva dentro de nós. Portanto, vamos desenvolver o amor. Esse é o convite da doutrina espírita. Paciência com as pessoas de outras religiosidades, paciência com aquela pessoa que nos atormenta. Nós temos que buscar ter isso. Às vezes a gente não tem, às vezes a gente perde a paciência, certo? Porque é difícil em certas horas, mas lutemos para conseguir. Muito obrigado. Vamos socorrer os irmãos.